Olá pessoal, tudo bem? A gente vai continuar aqui na nossa última aula sobre evolução, sobre as árvores filogenéticas. A gente já trabalhou que a evolução ela é estudada através de esquemas, que são as árvores que a gente usa. E eu mostrei para vocês na última aula que a gente pode trabalhar com essa árvore em pé ou essa árvore deitada, mas que ela representa as espécies que existem, que você encontra conforme o tempo vai passando. E ela também mostra para a gente que espécie sofreu especiação e virou duas espécies novas. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouco mais com a parte técnica. Então, a gente vai trabalhar com entender como é que a árvore funciona, construir uma árvore e ler as árvores que a gente tem, para que a gente possa entender as relações de parentesco entre os seres vivos e ter uma ferramenta para estudar a evolução das espécies. Então, a gente vai começar aqui. Nós temos três tipos de árvore. O primeiro tipo de árvore, ele tem esse formato todo curvo aqui, é uma árvore inclinada. Esse aqui é o formato que os vestibulares mais gostam. Você geralmente vai ver esse formato aqui. Como é que a gente lê ele? É só você lembrar que cada uma dessas linhas representa uma espécie. Eu coloquei aqui já com cores. Você geralmente ia encontrar isso aqui no vestibular num formato assim, ó, tá certo? Cada uma dessas linhas representa uma espécie, então. Então, essa linha que está vindo para cá representa a espécie A, essa linha representa a espécie B, essa representa a espécie C e essa a espécie D. O que é importante você perceber? Que a gente começa num ancestral e que esse ancestral vira duas espécies novas, nesse nó que é o momento que teve a especiação. Então, para você entender para que caminho que a árvore está indo, para onde que é o mais velho e onde que é o mais novo, você sempre procura os nós. O nó vai ter sempre um formato de Y, mais velho embaixo e o mais novo aberto, tá certo? É sempre uma espécie que vira duas. Você nunca vai ter duas espécies se juntando para fazer uma nova. Lembra dos híbridos na primeira aula que a gente teve, tá? Então, o que essa árvore está contando? Está contando uma história. Era uma vez uma espécie ancestral que sofreu um isolamento geográfico, os seus dois grupos começaram a sofrer mutações e eventualmente ficaram tão diferentes que viraram duas espécies. Que espécies eram essas? A espécie A, que nunca mais se separou, então ela vem evoluindo ao longo do tempo, e a outra espécie que ela existiu por um tempo até o momento que ela também sofreu especiação e virou a espécie B, e uma outra espécie foi a ancestral do C e do D. Então, esses trechos que a gente tem aqui são espécies também. Alguns casos a gente dá nome para eles, outros casos não. Eu vou mostrar aqui um truque para ajudar você a entender outros grupos. Mas geralmente o exercício não vai dar nome para essas espécies, tá? Só que além dessa árvore inclinada, a gente pode representar desses outros dois jeitos aqui, que são essa forma de chave, tá certo? Ela é um pouquinho mais interessante porque ela parece mais fácil de olhar. Quando você vê essas curvas, é só você lembrar, todas as linhas retas para frente são espécies. Isso daqui é a espécie surgindo. Então eu tenho uma espécie que virou a e a verde. Aí eu tenho essa espécie verde que virou a azul escura e a azul clara, que nem aqui, ó. Espécie verde virou azul escura e azul clara. Então, esses nós continuam existindo, olha aqui o nó, aqui também, e talvez seja um pouquinho mais fácil de ver que essa espécie continuaria existindo se ela não tivesse sofrido especiação. E aí vem uma coisa muito importante. Repare sempre que essa espécie que se tornou espécies novas, ela não continua existindo. Então eu nunca posso falar que uma espécie que hoje existe veio de outra que hoje existe também. Porque se ela tivesse dado origem a alguém, que nem aqui, ela teria deixado de ser considerada uma espécie e ter virado duas novas. Então você nunca tem uma espécie de hoje tendo origem em outra espécie de hoje. É por isso que o homem não veio de nenhum macaco que você conheça, o homem não veio do chimpanzé, nem vice-versa. Beleza? Quando você monta essas árvores, uma coisa que você tem que tomar cuidado é, repare nessa árvore aqui, ó. Como a gente está fazendo uma linha do tempo, eu posso representar pelo comprimento das espécies se essa espécie foi extinta ou não. Então, se é uma linha do tempo, eu vou olhando a linha aqui, ó, quem que conviveu nessa época? Quem conviveu hoje em dia? Bom,
A espécie A está presente, a B também, a C também, a D também. E se eu voltar no tempo? Voltar uns 10 mil anos para trás? Bom, 10 mil anos atrás estava presente a espécie A, a espécie B e o ancestral que eventualmente deu origem ao C e o D. Ah, mas se eu voltar 100 mil anos, estava a espécie A e a espécie B ainda não existia. Existia o ancestral deles. Então, você pode usar essa linha do tempo para você marcar que espécies estavam presentes ou não. Quando você constrói uma árvore que nem essa e você termina a linha da espécie curtinha, você pode estar dando a falsa impressão de que, olha, não, nesse ano aqui, ó, quem estava presente? Só o C e o D. Essas espécies aqui já morreram. Então, o que eu recomendo para vocês? Recomendo que vocês não façam isso aqui, façam isso aqui. Você tem que manter a linha da espécie até os dias de hoje, para todo mundo que viveu na mesma época aparecer um do lado do outro. Beleza? Agora, como é que essa árvore funciona? Você tem que lembrar de uma informação absurdamente importante, que é todas as características que eu ganho são passadas para os meus descendentes. Ou seja, qualquer característica que apareceu na minha história vão continuar existindo na história dos meus descendentes. Então, como é que eu represento essas características que apareceram ou se perderam? Eu vou achar a espécie que aconteceu e eu vou fazer uma linha, fazer uma marcação mostrando que nessa espécie, em algum momento, aquela característica aconteceu. Então aqui aconteceu a característica, por exemplo, ossos. Surgiu os primeiros ossos. Quem vai receber o DNA de ossos? Quem vai ser capaz de criar ossos? Todos os descendentes dele. Isso inclui tanto a espécie A, quanto a espécie B, a espécie C e a espécie D. Todos eles vão ter ossos. Como é que eu represento se tiver uma espécie que sofreu uma mutação e perdeu os ossos? Eu coloco como se fosse uma mutação normal. Eu poderia colocar aqui, perde ossos. E aí essa espécie não apresentaria, as outras sim, tá certo? Mas não vamos brincar com esse negócio de perder no momento, vamos deixar em pausa. Aí aconteceu outra mudança. Aconteceu uma mudança que é o surgimento de pernas. Quem que vai receber essas pernas? Se essa mudança aconteceu nessa espécie aqui, que é ancestral, ou seja, ele é antepassado só do B, do C e do D, ele só passa para os filhos dele. Ele não vai passar para o A, que é a espécie irmã. Lembra, você não passa DNA para os seus irmãos. Você passa DNA para os seus filhos, tá certo? E se acontecesse aqui, na espécie B só? Bom, se acontecesse só na espécie B, só quem ia receber é ele mesmo. Agora, se acontecesse nesse ancestral aqui, ia receber tanto D quanto C, tá certo? Então, repare que dependendo de onde você coloca essa mutação, define quem que vai receber ela. Vamos fazer um quadrinho aqui do lado com todo mundo. Olha que belezinha que ficou. Eu consigo ver aqui, ó, todo mundo que tem ossos. Então, com a mutação que aconteceu aqui atrás, aconteceu no A, no B, no C e no D. Eu consigo ver quem tem pernas, foi o B, o C e o D. Quem tem só escamas, por exemplo, podia ser esse azul claro, foi só o B. Quem tem sangue quente, pode ser só o D, o C e o D. E aí eu posso colocar aqui penas, que apareceu só no C. Cuidado para não confundir com as pernas, tá? Bom, aí olha que interessante. Usando essas características que apareceram aqui, eu posso criar grupos de seres vivos. Por quê? Porque se eu criar um grupo, eu consigo estudar ele um pouco melhor. Todos os animais que têm ossos provavelmente vão se comportar de maneira mais parecida do que se eu tentar comparar um animal que tem ossos com uma água-viva, tá certo? Então a gente já discutiu sistemática, a importância da sistemática, agora é importante você entender que eu posso pegar e criar vários grupos. E olha que interessante, lembra que eu falei que essas espécies que já existiram, elas tiveram o nome delas, só que se a gente ficar colocando o nome delas, a gente vai se confundir aqui na árvore. Vamos colocar quem são os filhos delas?
Então aqui, ó, essa espécie é antepassada do C e do D. Essa aqui é antepassada do B, do C e do D. E essa aqui de todo mundo, certo? Então, em vez de inventar um nome novo para complicar mais ainda a minha árvore, eu posso simplesmente chamar ela de antepassado de C e D, porque ela é um antepassado direto do C e do D. Tanto ela, quanto essa, todos são antepassados do C e do D. Só que a gente chama de antepassado direto aquele que deu origem a você imediatamente. Então, antes dessas duas espécies existirem, existia essa. Isso é o seu antepassado direto. Esse cara vermelhinho ele é um antepassado distante, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso, estudando a natureza, tentar montar lá aqueles grupos que a gente estudou na sistemática. Posso tentar montar a família Primatas. Posso tentar montar o gênero Canis. Posso tentar montar vários grupos. Só que eu tenho que tomar cuidado com como é que eu estou montando esse grupo. Então, o que acontece? Na hora que eu vou agrupar, eu sempre quero agrupar aqueles que são parentes mais próximos. Então, o que seria um bom grupo para eu fazer? Seria o grupo CD. Se eu montar um grupo juntando a espécie C e a D, eu vou ter provavelmente um grupo de duas espécies que tem um monte de características em comum. E eles têm todas essas. Ó. Eles têm o sangue quente, eles têm as pernas, eles têm os ossos, tem um monte de características. Isso aqui é o que a gente chama de grupo monofilético. Que seria o nosso grupo verdadeiro, aquele grupo que tem um descendente direto. Como é que eu sei se juntando dois caras eu tenho um grupo monofilético, ou seja, eu tenho um grupo verdadeiro? É só você olhando esses ancestrais que você colocou aqui. Ó. Você não tem um ancestral que é só eles dois? Inclui ambos e não tem ninguém enfiado no meio? Ótimo! Então esse grupo é um grupo verdadeiro. Você pode encontrar um antepassado que deu origem só a eles. Tá certo? Porém, às vezes, a gente vai acabar tentar fazer um grupo e esse grupo não necessariamente é um grupo verdadeiro. O que eu poderia tentar juntar aqui? Eu poderia tentar juntar todo mundo que tem dentes. A espécie A tem dentes, a espécie B também tem, a C não tem e a D tem. E aí eu montei o grupo ABD. Ótimo. Isso aqui é um grupo? É. Só que tem um problema. Esse grupo aqui, ele é um grupo que, só usando essa informação, ele não é um grupo verdadeiro. Ele não é um grupo de três seres vivos que tem um antepassado direto em comum, que é antepassado só deles. Isso aqui é o que a gente chama de grupo parafilético. Essa palavra mais bonitinha que eu já montei aqui usando essa letra. Esse grupo parafilético é um grupo que está faltando alguém, ou que você está colocando alguém que você não devia. É a mesma coisa se eu tentasse agrupar, por exemplo, o grupo dos. Em vez de tentar agrupar por aves, mamíferos, não sei o quê, tentasse montar. Bom, essa aqui é a família dos grupos que voam. Então eu vou colocar junto aqui todo mundo que voa. Borboleta, pássaro, morcego, é tudo parente próximo porque tudo voa. Só que a asa da borboleta não tem nada a ver com a asa do pássaro, que muito menos tem a ver com a asa do morcego. Então eu estou montando um grupo de seres vivos que, apesar de parecer parente próximo, não é. Isso é um grupo parafilético. E isso é um erro, isso é uma confusão que acontece. E por que essa confusão acontece? Porque a gente tem dois jeitos de montar essas árvores. A gente nem sempre sabe como é que a árvore é. Então, às vezes, a gente tem que montar a árvore primeiro. Vamos imaginar que eu não tenho a árvore pronta. Eu não sei como é que a árvore é, eu não sei como é que eu distribuo as minhas espécies na árvore. O que eu sei é que eu tenho quatro espécies: a espécie A, a B, a C e a D, certo? E eu sei que a espécie A e a D compartilham algumas características. São as duas têm asas, as duas têm penas, as duas têm bico. A espécie B e a C também têm várias características em comum. Elas têm pelo, elas têm os caninos desenvolvidos, elas têm cauda. Só sabendo isso, como é que eu vou fazer
para montar a minha árvore? Bom, eu vou ter que montar a minha árvore pensando num conceito muito importante chamado parcimônia. O que é parcimônia? É harmonia, é alta probabilidade, é o jeito mais provável e com menos perturbações. Então vamos imaginar o seguinte: para a espécie A ter essas características, ela precisou que tenha ocorrido no passado uma mutação, um erro genético que deu essas características para ela. A mesma coisa vale para a espécie D, para a espécie B, para a espécie C. E aí vem uma grande questão. Como é que eu vou organizar isso? O que é mais provável? Será que é provável? E aí vamos colocar um exemplo aqui. Vamos dizer que a espécie A e a espécie D são espécies irmãs. Então, o que é mais provável? Que a espécie A tenha tido 3 mutações e a espécie D também, e isso ocorreu numa situação em que mutação é uma coisa extremamente rara, extremamente difícil de acontecer, extremamente demorada para aparecer numa espécie, e aí por coincidência apareceu nas duas, simultâneo, um do lado do outro. Ou é mais provável que elas vêm do mesmo ancestral e aconteceu só uma vez no ancestral. Isso que a gente chama de parcimônia. É muito mais parcimonioso você achar que isso aconteceu só no ancestral. E como é que eu sei que é mais provável? Porque é mais provável que tenha acontecido 3 eventos raros do que 6. Tá certo? Então, com esse princípio em mente, eu posso montar a minha árvore de 2 jeitos. Um é a abordagem evolutiva e a outra é a abordagem cladística que usa o DNA. Tá certo? Então, a abordagem evolutiva, a gente vai usar primeiro ela, que é justamente essa. Você pega os 2 seres vivos, ou os vários seres vivos, olha as características deles, anota, e aí você tenta montar a árvore de forma ao quê? A agrupar aqueles que são parecidos, porque se eles forem parentes próximos, quer dizer que a característica surgiu só uma vez. Então, uma forma de eu montar essa árvore seria essa daqui. Provavelmente o A e o D são parentes próximos, e eles têm essas características porque surgiu no seu antepassado. O B e o C também são parentes próximos, têm as características porque surgiu no antepassado, e está pronta. Agora, existe sim a opção de o A e o B serem espécies irmãs, o C e o D também. E por que, que o A e o D têm essas características? Porque apareceu aqui no A e também apareceu no D. E o B e o C têm as mesmas características porque apareceu no B e também apareceu no C. É possível que isso tenha acontecido? É. Mas é o mais provável? Não. Porque se eu olhar a parcimônia, é muito mais provável que tenha acontecido 6 mutações do que tenha acontecido 12. Certo? E a outra opção, pior ainda, seria que o antepassado deles tinha todas essas características, aí o A perdeu só as 3 que ele não tem, o B perdeu as outras 3 que ele não tem, o C perdeu as outras 3 que ele não tem, o D perdeu as outras. E no final aconteceram 18 mutações maravilhosas que formaram essa família e as espécies atuais. E é isso que eu chamo de parcimônia. Qual é a árvore mais provável, mais parcimoniosa? É aquela que tem menos mutações. Então, se eu tivesse que escolher uma dessas 3, eu diria que existe uma probabilidade muito maior da evolução ter sido deste jeito. E é assim que a abordagem evolutiva funciona. Você vai usar a colocação das características para tentar montar a melhor árvore. Só que nesse processo acontecem muitos erros. Por quê? Porque quando você está montando, você não consegue perceber todas as características que existem naquele ser vivo. Você não consegue perceber como funciona o interior da célula de cada tecido, de cada órgão, de cada pedacinho daquele bicho. Às vezes por fora eles são parecidos, mas por dentro eles são diferentes, que é o caso da nadadeira da baleia, a nadadeira do tubarão. Então,
você acaba cometendo vários erros usando essa abordagem evolutiva que você não cometerá se você usar a abordagem do DNA. O que a gente consegue fazer hoje? A gente consegue sequenciar, ler o DNA de duas espécies e comparar quantos por cento eles têm de semelhante. Por que essas espécies têm tanta semelhança? Porque elas vieram de antepassados em comum. Então vamos olhar esse exercício aqui que está usando o DNA para montar o cladograma. Eu sei que eu tenho 4 espécies. Dessas 4 espécies, a espécie 1 e a 2 têm 99% do DNA semelhante, a 3 e a 4 têm 98% e a 1 e a 3 têm 88%. Se a 1 e a 2 têm a semelhança são quase iguais, a 2 e a 3 vai ter também próximo de 88%. A 4 e a 1 vai ter próximo de 88 e 4 e 2 vai ter próximo de 88 também. Tá? O que é mais provável, então? Se a 1 e a 2 têm uma semelhança tão grande, provavelmente a 1 e a 2 são espécies irmãs. E a 3 e a 4 também. Por que elas têm esse 88% semelhante? Por causa que o antepassado delas está aqui atrás. Então elas têm semelhança, elas têm uma relação de parentesco. Só que por que é maior entre a 3 e a 4? Porque existem várias mutações que aconteceram depois que as duas espécies se separaram. Então, só a 3 e a 4 vão compartilhar, por isso que elas têm 98% semelhante. E a 1 e a 2 a mesma coisa. Ah, mas por que não é 100%? Porque as duas separaram, então tem mutações que aconteceram em cada uma delas. Por isso que elas são duas espécies diferentes. Beleza? Agora que eu montei a árvore, gente, resolver o exercício é brincadeira. Vamos olhar aqui. A letra A. A espécie 1 descende da espécie 2. A gente já conversou isso. Se essa espécie existe hoje, ela não deu origem a ninguém. Porque se ela tivesse dado origem a alguém, ela tinha sumido. E ela não sumiu. Isso é mentira. 2 e 3 têm um ancestral direto em comum. Cuidado com a palavra direto. O que é ser ancestral direto? Quer dizer que é esse cara aqui. Ó. É o cara que deu origem a você. O 2 e o 3 têm um antepassado em comum, mas ele é um ancestral distante. Ancestral direto é esse cara aqui. O ancestral do 3 é esse e o ancestral do 2 é esse. Não é um ancestral direto. Está errado. 3 e 4 possuem um ancestral direto em comum. Olha ele aqui. Ó. Tá certo. Posso assinalar a letra C. Esse é o ancestral direto do 3 e do 4. 1 e o 2 são descendentes da 2, já falei que não. E 1 e 2 descende da 4, já falei que não também. Olha como é fácil. Então, usar o DNA para responder é o meu jeito preferido e eu acho que faz muito mais sentido a gente trabalhar isso. O que não quer dizer que a gente não possa fazer usando a forma evolutiva. Só que olha como ela dá um pouquinho mais de trabalho. Então vamos para o próximo exercício, que é um outro exercício também muito comum em vestibular, e ele vai ser um dos piores tipos que tem. Então já vamos fazer ele para você já ver. Por quê? Ele é um exercício que ele me descreve o que aconteceu, mas ele não me dá a árvore. Então a árvore podia ser daquelas árvores assim, ou a árvore podia ser daquelas assim, certo? Então eu não sei. Como eu não sei, eu vou ter que olhar essa história com muito cuidado para poder montar. Então o que ele está me contando? Bom, ele está me contando que existem 4 espécies de plantas, A, B, C e D. E aí ele fala, olha, eu tenho algumas mutações que só algumas têm. Então a mutação 1 está presente na espécie A, C e D. A mutação 2 está presente na espécie A, B, C, D. A mutação 3 só na C, mutação 4 na A e na C. Beleza. Então é isso aqui que eu vou usar para resolver esse quebra-cabeça. Como é que eu vou começar isso daqui? Bom, eu posso começar sempre de baixo, que é o melhor jeito que você tem. Então, qual característica que o ancestral teria? Se é o ancestral de todo mundo, tem que ser uma mutação que aparece em todo mundo. Então eu vou escolher a mutação 2. Essa mutação aqui é a primeira que eu vou pegar. Então eu sei que eu tenho um antepassado, estava aqui vivendo, e ele sofreu uma mutação que deixou ele com um embrião retido no gametanjo. Bom,
Tendo descoberto a característica que é do ancestral, agora eu preciso saber como é que é a cara da minha árvore. Porque eu sei que se esse ancestral desapareceu, é porque ele virou 2. Agora, o que eu não sei é qual é a relação de parentesco entre eles. Eu não sei se é uma árvore que tem esse formato igual lá atrás que a gente fez, aberto assim, ou se é aquela árvore que vai saindo espécie. Tá? São as duas principais árvores que a gente vai trabalhar em vestibular. Então, eu não sei qual das duas é ainda. Como é que eu vou descobrir? Eu vou ter que olhar as outras mutações, porque até agora eu mostrei essa aqui. Mostrei a 2. Agora eu tenho que trabalhar com as outras. Essa aqui eu já gastei. Se eu tivesse, que nem lá no exercício que a gente fez no começo, que eu falava que o A e o D eram semelhantes e o B e C também. Se eu tivesse aquelas mutações em que tem várias que aparecem só nessas duas e várias que aparecem nessas outras duas, eu ia saber que a árvore é desse jeito. Só que aqui, olha que interessante, eu tenho uma mutação que ela exclui só um cara. Se ela exclui só um cara, quer dizer que provavelmente esses três têm o mesmo antepassado e o outro cara não. Então provavelmente é esse modelo aqui, ó. Porque esse cara aqui, ó, que não tem o mesmo antepassado, inclusive ele não aparece mais nas outras, ele já está pronto, já foi embora. E esse antepassado aqui vai ter essa característica 1. Então esse cara é o antepassado do A, do C e do D. Esse aqui do B, do A, do C e do D. Beleza. Então eu sei que esse cara aqui é o antepassado de todo mundo. E esse cara deixou de existir em algum momento, portanto a gente também teve uma especiação aqui. Legal. Como é que essa especiação aconteceu? Vamos olhar aqui, esse aqui eu já gastei. Eu tenho uma mutação que aparece só em um cara, eu tenho uma mutação que aparece em 2 deles, mas não aparece no terceiro. Provavelmente aconteceu a mesma coisa aqui, ó. Eu excluí o D, porque o D não aparece nas próximas mutações. Então essa mutação acontece só nesse cara aqui, que é o antepassado do A e do C. E aí, como esse cara não existe mais, ele também separou em 2. E aí, como é só o A e o C, tanto faz colocar o A aqui em cima ou o C aqui em cima, dá na mesma. Eu vou colocar o A aqui, essa mutação apareceu só no C, foi a mutação 3. Mas você pode inverter esses dois aqui, não faz grande diferença, tá? Essas chaves elas são giráveis, desde que você mantenha o parentesco correto, desde que você mantenha esses dois como filho desse cara aqui, esses dois como filho desse cara aqui, tá certo? Bom, deu mais trabalho para montar a árvore. Vocês conseguem ver que essa árvore aqui é essa aqui? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas é aquele formato de chave, né? Mas eu poderia ter feito retinho, que nem essa daqui, eu só acho que confunde um pouco mais. Eu acho que reto ajuda a ver as espécies. Tá? E agora a gente vai para a parte vestibulanda, que é olhar as respostas. Então, letra A. A espécie A e B compartilham entre si um maior número de ancestrais do que os outros. Não. Ó, repare, a A ela tem um ancestral em comum aqui, ela tem outro ancestral em comum aqui e outro aqui. A maior parte dos ancestrais dela é em comum com o C, que é o parente mais próximo dela. Por isso que eu falo para vocês que é legal você nomear as espécies por quem é filho dela, porque daí você consegue ver para onde está indo o DNA dela. Então eu altamente recomendo, se você tiver a opção, se o exercício não te der o nome dessa espécie, chama de espécie pelo nome dos filhos que ela pode ter, certo? Porque repara, esse aqui, ó, eu não sabia como é que eram os filhos, mas eu sabia que essa mutação aparece em todo mundo, então o nome dessa espécie é esse aqui, tá certo? Então, letra A, não. O A compartilha mais com o C do que com os outros. Está errado. Letra B, a espécie D tem uma origem evolutiva mais recente que a espécie A. Lembra que a gente conversou que isso aqui é uma linha do tempo? Se a espécie D apareceu aqui atrás e a espécie A apareceu aqui na frente, quer dizer que a espécie A apareceu mais perto dos dias de hoje do que a espécie D. Então isso aqui está errado também. A espécie A é mais parente da B do que das outras. Não. Ela é mais parente da C. A espécie A e C formam um grupo natural ou monofilético. Opa, se eu agrupar o A e o C, eu vou ter um ancestral que é ancestral só deles e um ancestral dos dois. Vou ao ancestral aqui. Ó.
Tá certo? Então, colocando o nome fica mais fácil de ver. Então, é a letra D. E letra E. O A, C e o D formam um grupo artificial. Espera aí. Se eu tivesse pegado o A, o C e o D, eu não tenho um ancestral que é ancestral só dos três e de todos eles? Tenho. Então, o A, o C e o D é um grupo monofilético. O que seriam desses grupos falsos, desses grupos parafiléticos que eu falei? Se eu quisesse agrupar esses caras aqui, ó. Opa, eu não estou pegando esse cara aqui. Então, se eu estou montando um grupo e eu não estou pegando todo mundo, aí o meu grupo não está correto, por isso que a gente chama de parafilético. Mas do jeito que está aqui, está certinho. Não tem nada que reclamar, não. O A, o C e o D formariam um grupo monofilético, sim. Gente, esses exercícios eu quero que vocês olhem de novo. Se possível, assistam a aula mais uma vez. Eles são assustadores. Tá? Eu sei, quando eu estava no colegial, eles também me assustavam. Foi só no ano de cursinho, conforme eu fui fazendo mais e mais e mais, conforme eu fui fazendo exercício cada vez mais, que eu percebi como isso aqui é um quebra-cabeça bobinho, que ele parece assustador, mas quando você conseguir ver as imagens, conseguir ver todo mundo, fica muito mais fácil. A gente vai estudar bastante dessa árvore quando a gente for estudar a evolução humana, mas se você está preocupado com vestibular, veja essa aula de novo, talvez veja a aula anterior mais uma vez, veja com calma, tire dúvidas, posta dúvidas no comentário do YouTube, no comentário da sala de aula, me manda mensagem no grupo da sala, porque é um negócio que se você dedicar um pouquinho de tempo e entender bem, é ponto ganho, tá certo? O vestibular define bem claro quem entende biologia e quem não entende, pelos pontinhos extras que isso aqui dá. E se você entender isso daqui, você vai ter pelo menos umas duas questões para o vestibular aí que você vai acertar de graça. Tá certo? Bom estudo para vocês, respondam o formulário. Boa semana.